A chuva batia forte no pavimento como balas, cada gota explodindo em pedaços menores que encharcavam os meus tênis gastos. Eu estava parada no cruzamento da Quinta Avenida, com uma mão segurando um saco plástico cheio de mantimentos em promoção e a outra pressionada protetoramente contra a minha barriga inchada, escondida sob um casaco grande demais. O semáforo para pedestres fazia a contagem regressiva. 10 segundos, 9 segundos, mas meus pés pareciam cimentados no chão, o cansaço penetrando nos meus ossos, como a chuva fria de novembro penetrando nas minhas roupas. 6 meses. 6 meses desde que assinei aqueles papéis com as mãos trêmulas. Desde que saí da fortaleza de mármore que tinha sido minha prisão. Desde a última vez que o vi. 6 meses desde que escolhi a liberdade em vez das correntes douradas, a pobreza em vez da sufocação e a incerteza em vez da terrível certeza de pertencer a Dante Moretti. O sinal de travessia ficou vermelho assim que saí do passeio. Buzinas soaram. Pneus guincharam contra o asfalto molhado. Congelei no meio da rua, a minha bolsa escorregando dos meus dedos dormentes. Laranjas rolaram pelas linhas pintadas como pequenos planetas laranja escapando da órbita. Foi então que o vi. Um SUV preto com vidros escuros, ladeado por 2 veículos idênticos. Todos os 3 pararam em perfeita sincronia, apesar de o semáforo estar verde. A porta traseira do veículo do meio abriu-se. Mesmo através da chuva e a vários metros de distância, reconheci primeiro os sapatos de couro italianos, feitos à medida, obscenamente caros e totalmente impraticáveis para o clima de Nova York. Depois vi o fato cinzento escuro, tão bem ajustado que parecia pintado no seu corpo. Finalmente, quando ele saiu completamente do veículo, ignorando o caos de carros a buzinar e pedestres confusos, vi o seu rosto. Dante. O tempo parou. A chuva parecia suspensa no ar. Todos os outros sons foram abafados, exceto o barulho do meu próprio coração. Os seus olhos escuros, aqueles olhos que uma vez traçaram cada centímetro da minha pele e me observaram com uma possessividade que beirava a ternura, fixaram-se nos meus. Fixaram-se nos meus com uma intensidade que fez os meus joelhos cederem. O seu maxilar apertou-se. Mesmo a esta distância, eu podia ver o músculo saltar e reconhecer a violência mal controlada na postura dos seus ombros. 2 homens emergiram da frente do seu SUV com auriculares visíveis e as mãos já a mover-se em direção a armas ocultas, examinando o cruzamento em busca de ameaças. Dante levantou uma mão num gesto subtil que os congelou no lugar. O seu olhar nunca saiu do meu. Eu precisava de me mover, precisava de correr, precisava de proteger o segredo que crescia dentro de mim. Mas o meu corpo traiu-me, paralisado pelo peso do seu olhar e pelas memórias que voltavam sem serem convidadas. O aroma da sua colônia, bergamota e cedro, e algo mais sombrio que sempre me lembrou pólvora e pecado. Eu podia sentir as suas mãos gentis traçando a curva da minha coluna na escuridão do nosso quarto e ouvir a sua voz aveludada sussurrando promessas que também eram ameaças. Tu pertences a mim, Mia. Sempre. Uma buzina de carro soou ao meu lado, trazendo-me de volta à realidade. Tropecei para a frente, o meu casaco deslizando. E foi então que aconteceu. Tudo se estilhaçou em 1000 pedaços irreparáveis. O vento agarrou o tecido e puxou-o contra o meu corpo por um momento. O tempo suficiente, a expressão de Dante transformou-se. Os seus olhos baixaram para a minha barriga e eu observei impotente e aterrorizada. À medida que o reconhecimento tomava conta do seu rosto, a sua pele empalideceu sob a tez morena. A sua mão, meio levantada como se quisesse alcançar-me através da distância impossível, cerrou-se num punho tão apertado que eu podia ver os seus nós dos dedos ficarem brancos, mesmo através da chuva. Não, sussurrei, mas a palavra foi engolida pelo estrondo do trovão acima de nós. Os seus lábios moveram-se formando o meu nome. Mesmo sem conseguir ouvi-lo por causa do caos do cruzamento, senti-o como um toque físico. Consegui sentir a forma como a sua boca moldou aquelas 2 sílabas que ele tinha pronunciado contra a minha pele inúmeras vezes, com prazer e com raiva, e naquele espaço perigoso entre os dois. Um dos seus homens inclinou-se para ele, falando urgentemente ao seu ouvido. A mandíbula de Dante se moveu, a sua atenção dividida entre mim e a informação que estava a receber. O semáforo mudou. Os carros começaram a se mover novamente, fluindo entre nós como um rio de aço e vidro e bloqueando a sua visão. Corri.
Os meus pés encontraram um objetivo, levando-me através das faixas restantes e para o passeio, onde me juntei ao labirinto de pedestres correndo pela chuva com jornais sobre as cabeças. O meu coração batia tão forte contra as minhas costelas que pensei que fosse sair do lugar. Atrás de mim, ouvia gritos e ordens italianas bruscas, bem como os passos pesados de homens treinados para caçar e capturar ou eliminar obstáculos. Entrei na entrada do metro na 42nd Street, subindo os degraus 2 a 2. Apesar do protesto da minha região lombar e das cãibras nas panturrilhas, a estação subterrânea me engoliu. Era um útero de betão cheio do cheiro de metal quente e humanidade. Havia o guincho dos comboios a chegar e os anúncios ecoando que ninguém mais ouvia. A plataforma estava lotada de passageiros noturnos. Eu me espremi no meio da multidão, puxei o capuz e me tornei o mais pequena e invisível possível. Era tudo o que eu tinha aprendido nos meses antes de deixá-lo. Enquanto planeava a minha fuga do Império Moretti, um comboio chegou com uma rajada de ar viciado. As portas abriram-se. As pessoas empurraram-se para a frente. Mia. A voz dele cortou o ruído e a multidão e os 6 meses de silêncio e distância que eu tinha construído com tanto cuidado. Virei-me incapaz de me conter e vi-o no topo das escadas. O fato dele estava encharcado, o cabelo escuro colado à testa e os olhos. Meu Deus! Eles ardiam com uma emoção tão intensa que fez meu estômago revirar. Fúria, traição e algo mais. Algo que parecia quase dor. 3 homens em ternos escuros o flanqueavam. Um falava urgentemente ao telefone. Outro examinava a multidão com o foco predatório de um assassino treinado. Mas Dante não se moveu. Ele apenas ficou ali, água pingando de suas roupas caras, olhando para mim como se eu fosse um fantasma que ele tivesse conjurado de seus próprios pesadelos. Os nossos olhos se encontraram através da plataforma. A multidão avançou, levando-me com ela para dentro do vagão do comboio. Pressionei a palma da mão contra a janela fria. Não conseguia tirar os olhos dele, mesmo quando as portas começaram a fechar. Então ele se moveu rapidamente. A multidão se abriu diante dele como se ele fosse Moisés e eles fossem o Mar Vermelho. Ninguém queria estar no caminho de Dante Moretti quando ele tinha aquela expressão. Os seus homens seguiram-no, empurrando as pessoas com uma eficiência profissional que beirava a violência. As portas fecharam-se assim que ele chegou. A sua mão bateu contra o metal com um som tão forte que fez os passageiros próximos estremecerem. O seu rosto estava a centímetros do meu, separado apenas pelo vidro e pelos 6 meses de mentiras que eu tinha construído entre nós. Eu podia ver os seus lábios se movendo, formando palavras que eu não conseguia ouvir por causa do barulho do comboio que partia. Você está grávida do meu filho, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma afirmação, uma acusação, uma reivindicação. O comboio deu uma sacudida para a frente, afastando-me dele. Os seus olhos me seguiram, escuros, furiosos e cheios de uma promessa que fez o meu sangue gelar. Ele pegou o telemóvel, com movimentos controlados e deliberados. Eu conhecia aquele olhar, sabia o que significava quando Dante Moretti passava da emoção à ação, do sentimento à caça. Quando o túnel engoliu o comboio na escuridão e a plataforma e a figura de Dante desapareceram de vista, deslizei pela parede do vagão até ficar sentada no chão, com os joelhos encolhidos o máximo que a minha barriga crescente permitia. As minhas mãos tremiam enquanto eu cruzava os braços à volta do corpo, tentando parar o tremor, que não tinha nada a ver com o frio e tudo a ver com o terror que inundava as minhas veias. Os outros passageiros olhavam para mim, alguns com preocupação, outros com irritação. Mas eu mal os registrava. Tudo o que eu conseguia ver era o rosto de Dante. Tudo o que eu conseguia sentir era o peso do seu olhar e a promessa nos seus olhos. Após 6 meses escondido, construindo uma nova vida nas sombras da cidade onde ele reinava como um rei sombrio e protegendo a pequena vida que crescia dentro de mim, da violência e do perigo que cercavam tudo o que Dante tocava, ele sabia. Ele sabia. E Dante Moretti nunca desistia do que lhe pertencia. Pressionei a mão contra a minha barriga, sentindo o leve movimento que tinha começado na semana anterior. Desculpa, sussurrei para a criança que ainda não sabia o que significava nascer neste mundo, nesta guerra entre liberdade e posse. Desculpa. O meu telemóvel vibrou no meu bolso 1, 2, 3 vezes em rápida sucessão. Não precisei de olhar para saber quem estava a ligar
Ou que, mesmo agora, os seus recursos estavam a ser mobilizados, a sua rede ativada e o seu império a mudar o foco para um único objetivo: encontrar-me. O comboio atravessou o túnel, levando-me para um destino que eu tinha escolhido aleatoriamente, para uma segurança temporária que eu sabia que não duraria a noite. Uma certeza nascida de ter sido casada com o homem mais perigoso de Nova York. Dante tinha me visto. Tinha visto a prova do que eu tinha escondido dele. Não havia nenhum lugar nesta cidade, talvez nenhum lugar neste mundo, onde eu pudesse me esconder de um homem que comandava sombras como outros homens comandavam exércitos. A questão não era se ele me encontraria. A questão era o que ele faria quando me encontrasse. O apartamento que eu alugava há 3 meses ficava no Brooklyn, acima de uma mercearia coreana, num bairro onde as pessoas se preocupavam com a própria vida. Sirenes eram tão comuns que se tornaram ruído de fundo. Não era grande coisa. Era um estúdio com telhas manchadas de água no teto, um radiador que fazia barulho como se tentasse comunicar em código Morse e uma janela com vista para uma escada de incêndio adornada com as plantas moribundas de outra pessoa. Mas era meu. Ou pelo menos tinha sido até Dante descobrir o meu segredo algumas horas antes. Subi os 4 lances de escadas lentamente, agarrando-me ao corrimão instável. Todas as sombras pareciam ameaçadoras agora. Cada passo no corredor fazia o meu pulso acelerar. Parei numa bodega a 2 quarteirões de distância para pegar a minha mala de emergência. Aquela que mantinha pronta desde o dia em que deixei Dante. Cheia de dinheiro, uma identidade falsa e suprimentos suficientes para desaparecer por alguns dias, se necessário. A ideia de fugir novamente fez meu peito apertar. Eu estava tão cansada de fugir que minhas mãos tremiam enquanto destrancava as 3 fechaduras que eu mesma havia instalado. O apartamento estava exatamente como eu o havia deixado naquela manhã, espartano e temporário. Não havia nada nas paredes e os móveis eram mínimos. Tudo havia sido escolhido pela facilidade com que poderia ser abandonado. O único toque pessoal era uma pequena foto de ultrassom colada no espelho do banheiro. A imagem granulada a preto e branco mostrava a curva de uma pequena coluna vertebral e a sombra de uma cabeça. Tranquei a porta atrás de mim e imediatamente comecei a fazer as malas. Joguei roupas numa mochila. Os produtos de higiene pessoal foram retirados da bancada da casa de banho, juntamente com os poucos livros que me permiti ter. Vestígios da pessoa que eu estava a tentar me tornar. Alguém que lia poesia em vez de contar saídas. Alguém que adormecia sem verificar as fechaduras 3 vezes. O meu telemóvel não parava de vibrar desde que entrei no metro. 17 chamadas perdidas. Todas de números desconhecidos. Dante era esperto demais para ligar do seu próprio telemóvel. Ele sabia muito bem como as comunicações podiam ser facilmente rastreadas ou interceptadas. Mas eu sabia que era ele. Sabia que por trás de cada número bloqueado estava a sua voz, a sua raiva e as suas perguntas. Por que não me contaste? De quantas semanas estás? Achaste mesmo que podias esconder o teu filho de mim? Silenciava o telemóvel e enfiava-o no fundo da minha bolsa. Talvez fosse melhor livrar-me dele de vez. A batida na porta fez o meu coração parar. Na verdade, não foram batidas. Foi um único toque controlado dos nós dos dedos contra a madeira. O tipo de batida que transmitia a autoridade e esperava uma resposta. Mia. A voz dele veio através da porta, baixa e controlada, o que era de alguma forma mais assustador do que se ele estivesse a gritar. Eu sei que estás aí. Consigo ouvir a tua respiração. Impossível. A porta era sólida e as paredes eram grossas. Mas com Dante, nada era impossível. Ele tinha recursos que eu não conseguia compreender. Ele tinha tecnologia que parecia algo saído de um filme de espionagem. Mais importante ainda, ele tinha o tipo de poder que fazia as pessoas contarem-lhe tudo o que ele queria saber. Vai-te embora, disse eu, odiando o facto de a minha voz tremer. Não tens o direito de estar aqui. Silêncio, respondeu ele, tão baixinho que quase não ouvi. Era um som quase como uma risada, mas não havia humor nele. Nenhum direito. Mia, estás grávida do meu filho. Tenho todo o direito. Estamos divorciados. Assinaste os papéis. É uma questão técnica que já estou a corrigir. A sua voz permaneceu calma, quase paciente, mas eu podia sentir a determinação por trás dela. Tenho 3 advogados a trabalhar nisso agora. O divórcio foi processado em tempo recorde.
Suspeitosamente rápido, na verdade. Acho que tiveste ajuda. Alguém que sabia como acelerar a papelada. Talvez alguém que te devesse um favor? Não importa. Não resistirá a um escrutínio. O meu estômago revirou. Eu tinha recrutado a ajuda de uma assistente jurídica que odiava a família Moretti e tinha perdido o irmão devido à violência deles. Ela processou tudo rapidamente e discretamente, antes que o pessoal do Dante pudesse interferir. Mas se ele já está a contestar, mesmo que o divórcio seja invalidado, não voltarei para ti. Então discutiremos isso. Mas abrirás esta porta, Mia, de uma forma ou de outra. Olhei para a porta. Aço sólido com várias fechaduras e uma corrente de segurança. Tinha escolhido este apartamento especificamente porque era fácil de defender, mas contra criminosos aleatórios, não contra Dante Moretti. Se não o fizer, então mandarei os meus homens limpar este andar. Eles irão evacuar todos os apartamentos e dizer aos residentes que há uma fuga de gás, risco de incêndio ou qualquer outra desculpa que os faça sair com segurança e rapidez. Depois, irão arrombar esta porta. Ele fez uma pausa. Prefiro não traumatizar os vizinhos nem danificar as suas coisas, continuou ele. Mas falo-ei se for necessário. Você é louco. Não, cara Mia. Sou um pai que acabou de descobrir que tem um filho e não há nada, absolutamente nada, que eu não faça para proteger o que é meu. Minha mão foi instintivamente para a minha barriga. O bebê chutou como se estivesse a responder à voz do pai através da porta, através da minha pele. Parecia uma traição, uma pequena agitação. Já não sou tua, disse eu. Mas até eu conseguia ouvir o quão fraco isso soava. Serás sempre minha. Os papéis do divórcio eram apenas uma ilusão temporária. Deixei-te entreter-me. Pensei que precisasses de espaço, de tempo. Pensei que voltarias por tua própria vontade. A voz dele baixou ainda mais. Era íntima de uma forma que me fez arrepiar a pele com a memória. Mas isto muda tudo. Devias ter me contado, Mia. Devias ter me contado no momento em que soubeste, para que pudesses prender-me. Usar o bebê para me manter prisioneiro e proteger os dois. A emoção na sua voz era crua e sem filtros agora. Tens ideia de quantos inimigos eu tenho? Quantas pessoas adorariam magoar-me magoando aqueles que eu amo? Estiveste aqui sozinha e vulnerável, carregando o meu filho. Não chames isso assim. Não reduzas o nosso bebê a um plano de sucessão da máfia. O nosso bebê. Ele repetiu as palavras como se fossem sagradas. Abre a porta, Mia. Por favor. Foi o por favor que me derrubou. Dante Moretti nunca dizia por favor. Ele não pedia. Ele não suavizava as suas exigências com educação. Mas lá estava. Era transmitido por uma voz que parecia quase quebrada. A minha mão moveu-se em direção às fechaduras antes que o meu cérebro pudesse registrar o que estava a acontecer. Era isso que ele fazia. O que sempre tinha feito. Ele encontrava a fraqueza. Ele pressionava e fazia-me duvidar das minhas próprias decisões. Passei 6 meses a aprender a ser forte sem ele. Aprendi que a proteção dele tinha um preço muito alto. Se eu abrir esta porta, levar-me-ás para um lugar de onde não poderei sair, disse eu. Vais colocar guardas para me vigiar, monitorizar cada movimento meu e transformar-me novamente numa posse em vez de uma pessoa. Se não abrires esta porta, continuou ele, vou arrombá-la e levar-te daqui, inconsciente se necessário, porque é evidente que não estás a pensar racionalmente. Fez uma pausa. Mas prefiro ter uma conversa como adultos, como os pais que estavam prestes a ser. Já somos pais. Estou grávida de 5 meses. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando ele voltou a falar, a sua voz estava tensa. 5 meses. Deixaste-me quando estavas. Tu sabias. Quando assinaste aqueles papéis e te foste embora, já sabias. A acusação no seu tom de voz fez os meus olhos arderem. Descobri 2 semanas depois de ter ido embora e sabia que se te contasse, nunca seria livre. Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Escolheste a liberdade em vez de o nosso filho ter um pai. Escolhi a liberdade em vez de criar uma criança numa zona de guerra, em vez de te ouvir falar de negócios à mesa de jantar, em vez de ver corpos a serem levados da nossa cave, e em vez de me preocupar todas as noites se voltarias para casa ou se finalmente terias sido morto. A minha voz falhou. Eu escolhi dar ao nosso bebê a chance de ter uma vida normal.
Não há nada de normal em ser um Moretti. O nosso filho já é um alvo. Quer você reconheça isso ou não. A única diferença é se ele tem ou não a minha proteção. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. Eu fui ingênua em pensar que poderia me esconder. Eu poderia criar este bebê no anonimato. No momento em que Dante descobrisse, os seus inimigos também descobririam, porque os segredos no mundo dele duravam pouco. O meu filho se tornou um peão num jogo que eu não entendia. Preciso de garantias, disse finalmente. Se eu abrir esta porta, se eu falar contigo, preciso de promessas. Diz-me quais são. Não vais magoar-me, não vais forçar-me a ir a lugar nenhum contra a minha vontade esta noite. E você realmente ouvirá o que tenho a dizer. Concordamos? E com as minhas condições. Você se submeterá a um exame médico pelo meu médico pessoal. Você se mudará para um local seguro imediatamente e deixará de tomar decisões sobre a nossa filha sem me consultar. Isso não são condições, é uma tomada de poder. Esses são os requisitos mínimos para garantir a segurança da minha filha Mia. Não são negociáveis. A voz dele endureceu. Tiveste 5 meses para tomar decisões unilaterais. Isso acaba esta noite. A minha mão já estava na primeira fechadura. Disse a mim mesma que estava a ser racional e prática, e que estava a escolher isso. Mas a verdade era mais simples e mais assustadora. Uma parte de mim, a parte que se lembrava de ser amada por Dante Moretti e de ser o centro da sua atenção obsessiva, queria abrir a porta. As fechaduras abriram uma a uma. A corrente deslizou. A minha mão tremia na maçaneta. Sem movimentos bruscos, disse eu. Não me agarres. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Sou sempre civilizado contigo, cara. Era mentira. Mas abri a porta mesmo assim. Dante estava no corredor e, como sempre, a sua visão roubou-me o fôlego. O seu fato ainda estava úmido da chuva e colava-se ao seu corpo de uma forma que o fazia parecer menos um empresário e mais uma criatura perigosa mal contida por um tecido caro. O seu cabelo escuro estava penteado para trás. A água ainda escorria pela sua têmpora. Mas foram os seus olhos que me cativaram. Castanhos escuros, quase pretos e cheios de uma intensidade que me fez enfraquecer os joelhos. Ele olhou para mim. Olhou mesmo para mim. O seu olhar percorreu o meu rosto até a minha barriga, demorando-se ali com uma expressão que não consegui identificar. Talvez admiração. Possessividade, certamente, e algo que parecia quase medo. Posso? Perguntou ele, apontando para a minha barriga com a mão meio levantada. Abanei a cabeça e ele cerrou os dentes enquanto baixava a mão. Estás a mostrar mais do que eu esperava aos 5 meses. Parabéns! Vais ter gêmeos. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las, ditas com mais amargura do que eu pretendia. Vi a notícia atingi-lo como um golpe físico. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente. Foi o único sinal externo do seu choque, embora eu o conhecesse bem o suficiente para sentir o terremoto a lá acontecer por baixo da sua superfície controlada. Gêmeos, repetiu ele suavemente. Estás grávida dos meus gêmeos e não me contaste? Estou a dizer-te agora. Ele moveu-se então, entrando no meu apartamento com a graciosidade fluida de um predador a entrar em novo território. 2 homens grandes e armados apareceram no corredor atrás dele, observando-me com as expressões vazias de guarda-costas profissionais. Dante fez um gesto brusco e eles recuaram, assumindo posições na escada. Ele fechou a porta atrás de si com um clique suave que soou como a porta de uma cela de prisão a fechar. Ficamos frente a frente no meu pequeno apartamento-estúdio. O espaço, de repente, pareceu impossivelmente pequeno, preenchido como estava pela sua presença. O radiador fazia barulho e a chuva batia contra a janela. Dante Moretti olhou para mim como se eu fosse um quebra-cabeças que ele estava determinado a resolver. Uma posse que ele nunca mais deixaria sair da sua vista. Conta-me tudo, disse ele baixinho, e não omitas nada. Sentei-me na beira do meu sofá usado. Cruzei as mãos sobre a barriga, enquanto Dante rondava o meu apartamento como um animal enjaulado. Ele não tocou em nada, mas os seus olhos catalogaram tudo. Os móveis gastos, as rachaduras no reboco, a única panela e frigideira secando na pia. Observei o seu maxilar apertar-se a cada novo detalhe da minha pobreza, cada prova mostrando o quanto eu tinha caído da vida de luxo em que ele me mantinha. As consultas médicas, disse ele finalmente, parando junto à janela. Não olhou para mim,
Apenas ficou a olhar para a rua encharcada pela chuva. Tens ido sozinha? Sim. Os ombros dele ficaram tensos. E os custos? Agora tenho o Medicaid. Isso cobre os custos. Ele virou-se para mim e a expressão no seu rosto fez o meu coração parar por um instante. Não era exatamente raiva. Era algo pior. Parecia uma mistura de dor e fúria. A minha mulher estava grávida dos meus filhos e a usar a assistência do governo para cuidar dos médicos. Ex-mulher. Corrigi-me, embora a palavra parecesse vazia. E estou a dar-me bem, a dar-me bem. Ele riu, mas não havia humor nisso. Estás a viver num prédio com segurança precária, num bairro onde contei 3 transações de drogas apenas ao caminhar do meu carro até a tua porta. Estás a trabalhar. Ele fez uma pausa, estreitando os olhos. Estás a trabalhar, não estás? Que trabalho permite que uma mulher grávida de 5 meses suba 4 lances de escadas? Levantei o queixo. Sou empregada de mesa num restaurante em Manhattan. O proprietário é flexível com o meu horário. Um restaurante? Ele disse isso como se eu tivesse anunciado que trabalhava num campo minado. Estás de pé o dia todo, carregando bandejas pesadas e lidando com Deus, sabe que tipo de pessoas? Pessoas normais, Dante. Pessoas que não resolvem os seus problemas com violência. Pessoas que não vão proteger-te. Ele atravessou a sala em 3 longos passos e ajoelhou-se à minha frente tão repentinamente que eu recuei. As suas mãos pairaram perto dos meus joelhos, mas não tocaram, respeitando o limite que eu havia estabelecido na porta. Olha para mim, Mia. Eu não queria. Olhar para Dante sempre foi perigoso. Os seus olhos podiam destruir todas as defesas que eu tinha construído. Podiam fazer-me esquecer por que é que eu tinha ido embora. Mas eu olhei mesmo assim, porque parte de mim ainda respondia à autoridade na sua voz. Eu falhei contigo, disse ele baixinho. O que quer que tenha acontecido no nosso casamento, o que quer que tenha feito com que sentisses que precisavas fugir, eu falhei contigo. E peço desculpa. Esse pedido de desculpas chocou-me mais do que qualquer outra coisa que tivesse acontecido naquela noite. Dante nunca pedia desculpa. Ele não admitia fraqueza ou culpa. Nos 2 anos em que estivemos casados, nunca o ouvi dizer essas palavras. Tu mantiveste-me numa jaula, sussurrei. Uma jaula bonita e luxuosa, mas uma jaula mesmo assim. Eu sei. A voz dele estava áspera. Eu achava que estava a proteger-te. Achei que se pudesse controlar todas as variáveis e monitorizar todas as ameaças, tu estarias segura. Mas em vez de uma parceira, fiz de ti uma prisioneira. E o que mudou agora? Ele estendeu a mão lentamente, telegrafando o seu movimento, e segurou o meu rosto com uma mão. O seu polegar roçou a minha maçã do rosto, e eu odiei a forma como o meu corpo reagiu àquele simples toque. Odiava a forma como a minha respiração parou e como tive de lutar para não me inclinar para a sua palma. Agora tenho mais a perder, disse ele. Agora compreendo como é pensar que te perdeste para sempre. Passei 6 meses no inferno, Mia. 6 meses a perguntar-me se estavas segura, se estavas a comer bem, se estavas feliz. O polegar dele traçou o círculo escuro sob o meu olho. Não estás a dormir. As mulheres grávidas não dormem bem. Também não deviam ter de se preocupar em pagar a renda. A mão dele caiu. Não vou fingir que te darei liberdade total. Não posso. O meu mundo não funciona assim. Mas posso dar-te opções. Autonomia dentro de parâmetros. Autonomia dentro de parâmetros. Isso ainda é uma gaiola. Então, ajuda-me a torná-la maior. Ele sentou-se nos calcanhares e pude ver um desespero genuíno na sua expressão. Diz-me o que precisas. O que faria com que te sentisses menos presa? Vou tirar-te deste apartamento hoje à noite. Isso não é negociável. Mas para onde vamos e como fazemos isso pode ser uma conversa. Eu queria dizer não. Queria dizer-lhe para ir embora e deixar-me resolver isso sozinha. Mas eu estava tão cansada. Cansada de ter medo de trabalhar turnos duplos enquanto os meus pés inchavam. De ficar acordada, imaginando se o pai do bebê algum dia descobriria sobre eles. Quero o meu próprio espaço, disse finalmente. Não na tua cobertura. Preciso de um lugar separado, onde possa ter privacidade. Concordo. Tenho uma casa em Brooklyn Heights. Tem 4 andares. É totalmente segura, mas privada. Podes ficar com os andares superiores só para ti. Quero continuar a trabalhar.
A sua expressão ficou sombria. De jeito nenhum. Estás grávida de gêmeos, Mia. É uma gravidez de alto risco. Deves descansar. Quero sentir-me útil. Quero ter algo que seja meu, algo que eu tenha construído. Ele ficou em silêncio por um longo momento, movendo a mandíbula. E se eu arranjar algo remoto para ti? Podes trabalhar em casa, no teu próprio horário. Conheço empresas que precisam de consultoria, marketing e trabalho administrativo legítimos. Trabalho real, não trabalho fictício. Receberias um salário justo e poderias parar quando precisasses. Era mais do que eu esperava. Oferece mais flexibilidade do que o Dante que eu deixei jamais teria oferecido. Por que estás a ceder? Porque quase te perdi. A voz dele falhou. Porque quando te vi naquela passadeira, quando pensei por um momento terrível que poderias correr para o trânsito ou desaparecer novamente. Percebi que preferia ter-te viva e a odiar-me do que perder-te por te segurar com muita força. Ele levantou-se e estendeu-me a mão. Eu olhei para ela. Era a mesma mão que tinha matado e controlado, mas também me tinha tocado com uma gentileza inesperada nos nossos momentos íntimos. Vem comigo esta noite, disse ele. Deixa-me mostrar-te a casa. Deixa o meu médico examinar-te a ti e aos bebés. Certifica-te de que está tudo bem. Então, se ainda quiseres ir embora e achares que estás melhor sozinha, não vou impedir-te. Mas imploro-te, Mia. Pelo menos deixa-me saber se os meus filhos estão saudáveis. Estás a mentir. Nunca me deixarias ir embora. Não tornarias isso fácil. Mandaria seguir-te e proteger-te à distância. Depositaria dinheiro na tua conta, que serias teimosa demais para usar. Eu garantiria que todos os senhorios da cidade soubessem que, se te alugassem um apartamento, teriam de lidar comigo. Ele sorriu, mas com tristeza. Mas eu não te impediria fisicamente. Não mais. Aprendi essa lição. Eu não acreditei totalmente nele. Dante era um mestre da manipulação. Tudo isso poderia ser uma estratégia para me levar para um lugar mais seguro antes de revelar as suas verdadeiras intenções. Mas a alternativa era ficar neste apartamento, que ele agora conhecia, e fingir que eu poderia continuar escondida. Depois havia a questão dos cuidados médicos a considerar. O seguro do restaurante era mínimo e eu tinha adiado alguns exames recomendados devido ao custo. Se o médico dele pudesse examinar-me e garantir que os gêmeos estavam a desenvolver-se corretamente, isso seria um grande alívio. Uma noite, disse eu, pegando na mão dele e deixando-o puxar-me para me levantar. Eu vou passar uma noite, deixar o seu médico me examinar e então podemos renegociar. Uma noite, ele concordou. Mas os seus olhos prometiam mais. Ele colocou a mão na minha cintura de forma possessiva e protetora, guiando-me até a porta. Vou pedir para alguém arrumar as suas coisas e trazê-las. Eu posso arrumar as minhas coisas. Você está exausta e é quase meia-noite. Deixa-me tratar disso. Ele abriu a porta, revelando os dois guardas que ainda estavam posicionados no corredor. Marco providencia uma equipa para arrumar cuidadosamente os pertences da senhora Russo. Tudo vai para a propriedade em Brooklyn Heights. Minha Moretti, corrigi automaticamente, depois congelei. Quer dizer, o divórcio nunca foi finalizado no meu coração. Ele inclinou-se para perto, com o hálito quente no meu ouvido, e acrescentou. Também não será finalizado legalmente se os meus advogados forem tão bons quanto eu pago para que sejam. Os guardas conduziram-nos escada abaixo, formando um círculo protetor à minha volta, que era ao mesmo tempo reconfortante e claustrofóbico. O SUV preto esperava na berma. O motor estava ligado e a porta traseira já estava aberta. Hesitei na soleira da porta, olhando para o interior de couro, que cheirava a colônia de Dante, dinheiro e tudo de que eu tinha fugido. Ainda podia mudar de ideias. Podes, disse eu. Ele não me pressionou nem me forçou, apenas esperou com a mão levemente no meu cotovelo, dando-me a escolha, embora ambos soubéssemos que ela tinha sido feita no momento em que abri a porta do meu apartamento. Entrei. O interior estava exatamente como eu me lembrava, climatizado, à prova de som e o epítome do luxo. Dante sentou-se ao meu lado, mantendo uma distância cuidadosa e sem me tocar, mesmo que o espaço fosse íntimo. Os guardas ocuparam os bancos da frente e o veículo entrou suavemente no trânsito. Dirigimos em silêncio pelas ruas molhadas pela chuva. Observei a cidade passar embaçada pelas janelas escurecidas e os bairros mudarem de decadentes para gentrificados e ricos.
A minha mão repousava sobre a minha barriga, sentindo os gêmeos se mexerem e se movimentarem. Eles estavam excepcionalmente ativos naquela noite, como se pudessem sentir a tensão. Quando descobriu que eram gêmeos? Perguntou Dante baixinho. Na semana passada. Eu estava com uma barriga grande, então fizeram um ultrassom extra. Peguei no meu telemóvel e procurei a imagem guardada. Aqui. Ele pegou no telemóvel como se fosse feito de vidro e olhou para o ecrã com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade e admiração. O seu dedo traçou o contorno das duas pequenas formas enroladas juntas no meu útero. Eles são perfeitos, sussurrou ele. Eles têm o tamanho de pimentos e estão a fazer-me desejar pickles às 3 da manhã. Pickles e o que mais? O que mais você está a desejar? Gelado. Especificamente Cherry Garcia com calda extra. Às vezes, acordo desesperada pela carbonara da minha mãe, o que é ridículo, porque ela morreu há 8 anos e não consigo recriar a receita dela. Vou encontrar alguém que consiga. Ele ainda estava a olhar para a ecografia. Vou contratar todos os chefes italianos de Nova York até encontrarmos um que faça exatamente como ela fazia. Isso é exagerado, mas é assim que mostro à minha família que me importo. Ele olhou para cima e encontrou o meu olhar. Sabes os sexos? Ainda não. Não queria descobrir sozinha. A admissão pairou entre nós, pesada com implicações que eu não queria enfrentar sozinha. No fundo, eu queria que o pai deles estivesse presente quando descobríssemos quem eram esses bebés. Então vamos descobrir juntos, disse Dante. Na tua próxima consulta, que será com o Dr. Castellano. Ele é o melhor especialista em medicina materno-fetal do estado. Dante, eu disse, já tem um médico que não percebeu que estavas grávida de gêmeos até os 5 meses. O Dr. Castellano usa a mais recente tecnologia de imagem. Ele vai monitorizar-te semanalmente para garantir que não há complicações. A mão dele moveu-se para cobrir a minha sobre a minha barriga. Desta vez não a retirei. Por favor, Mia, deixa-me fazer isto. Deixa-me garantir que estão todos saudáveis. O SUV parou em frente a uma moradia em Brooklyn Heights. Mesmo com a chuva, pude ver que era linda. Tijolos vermelhos, persianas pretas, e era a trepar pelas paredes. As luzes brilhavam calorosamente e de forma convidativa através das janelas. Disseste que eras o dono disto? Perguntei. Comprei-a 2 meses depois de teres ido embora. Achei que ele parasse, com o maxilar a apertar. Pensei que talvez, se tivesse outro lugar para morar, um lugar sem essas memórias, tu pudesses considerar voltar. Ele estava a preparar-se para o meu regresso. Mesmo acreditando que eu tinha ido embora, ele estava a construir um lugar para mim. O guarda abriu a minha porta e estendeu um guarda-chuva. A mão de Dante pousou novamente na minha parte inferior das costas enquanto subíamos os degraus. Antes de chegarmos, a porta da frente abriu-se, revelando uma mulher na casa dos 50 anos, com olhos gentis e uma flor no avental. Senhora Chen, disse Dante, esta é a Mia, ela vai ficar aqui. Bem-vinda à casa, querida, disse a senhora Chen calorosamente. Preparei a suíte principal e a sopa no fogão, caso estejas com fome. Lar? A palavra ecoou no meu peito. Parecia perigosa e tentadora. Dante me guiou para dentro, onde fui recebida pelo calor e pelo cheiro de algo delicioso a cozinhar. Quando a porta se fechou atrás de nós, isolando-nos da chuva, do frio e do mundo lá fora, senti a primeira rachadura na parede que construí ao redor do meu coração. Senti a primeira rachadura na parede que construí ao redor do meu coração. Isso foi um erro. Eu sabia que era um erro, mas estava cansada de ser forte sozinha. A suíte master ocupava todo o 3º andar e não tinha nada a ver com o palácio frio de mármore do qual eu tinha fugido 6 meses atrás. Aqui, tudo era suave. As paredes eram de cor creme, o piso de madeira era quente e os móveis pareciam confortáveis, em vez de caros. Portas francesas se abriam para uma pequena varanda com vista para um jardim privado. Através da chuva, eu podia ver luzes de fada enroladas nos galhos das árvores e uma fonte de pedra. Havia também canteiros de flores cuidadosamente cultivados, adormecidos para o inverno. É lindo, admiti, passando a mão pelo encosto de uma poltrona estofada posicionada junto à janela. O Dr. Castellano chegará em 20 minutos, disse Dante da porta. Ele não entrou na sala, respeitando algum limite invisível. A senhora Chen vai trazer sopa e pão. Deve comer alguma coisa antes do exame. Não pode ficar a pairar sobre o ombro do médico o tempo todo.
Prefere que eu não fique? Virei-me para ele. De repente, ele parecia exausto, em adrenalina de me encontrar a desaparecer para revelar o desgaste das últimas horas. Havia sombras sob os seus olhos que combinavam com as minhas. Havia novas rugas ao redor da sua boca que não existiam há 6 meses. Pode ficar, disse baixinho. São seus filhos também. Algo mudou na sua expressão. Foi um alívio tão profundo que fez o meu peito doer. Ele acenou com a cabeça uma vez, depois recuou para me dar algum espaço. A senhora Chen chegou com uma bandeja de sopa minestrone e pão fresco, cujo cheiro fez o meu estômago roncar de forma embaraçosamente alta. Eu não tinha percebido o quanto estava com fome até sentir o cheiro da comida. As refeições de lanchonete com as quais eu vinha sobrevivendo, rápidas e baratas, comidas em pé entre os turnos, não eram nada comparadas a esse calor caseiro. O Sr. Moretti disse, "Você vai ter gêmeos." A Sra. Chen disse enquanto colocava a bandeja na pequena mesa perto da janela. "A minha filha teve gêmeos. É exaustivo, mas maravilhoso. Você vai precisar de descanso e boa comida. Vou garantir que tenha os dois." "Não precisa fazer isso," eu disse. "Claro que preciso, querida. É para isso que estou aqui." Ela deu-me uma palmadinha gentil na mão, lembrando-me dolorosamente da minha própria mãe. "Agora coma. O doutor Castiano é muito meticuloso, e você vai precisar de energia para todas as perguntas dele." Ela deixou-me sozinha com a sopa. No início, comi mecanicamente, mas depois comecei a comer com cada vez mais fome, à medida que o meu corpo se lembrava do sabor da comida de verdade. Eu estava a raspar o fundo da tigela quando Dante bateu suavemente na moldura da porta. Ele chegou. O doutor Castiano era mais jovem do que eu esperava, talvez com 40 anos, com as têmporas grisalhas e a competência calma de alguém que já viu de tudo. Enquanto a sua enfermeira, uma mulher chamada Sofia, com olhos castanhos calorosos, verificava os meus sinais vitais, ele montou um aparelho de ultrassom portátil com movimentos eficientes. "A sua pressão arterial está elevada," observou ela, franzindo a testa ao ver a leitura. "Está sob estresse?" Quase ri. "Pode-se dizer que sim." "A senhora Moretti tem vivido de forma independente nos últimos 6 meses," disse Dante da sua posição junto à parede. A sua voz era cuidadosamente neutra, mas eu conseguia ouvir o tom subjacente. "Trabalho a tempo inteiro e recebi cuidados pré-natais mínimos." "Recebi cuidados pré-natais," protestei. "Fui a todas as consultas na clínica," disse Dante. "Os médicos lá não são especializados em gestações de alto risco," disse a doutora Castellano, levantando a mão. "Vamos nos concentrar no presente. Mia, vou realizar um exame completo e uma ecografia, além de fazer alguns exames de sangue. Também vou verificar a posição e o desenvolvimento dos dois bebés. Isso vai levar cerca de 1 hora. Sente-se confortável com a presença do Sr. Moretti?" Olhei para Dante. Ele estava rígido contra a parede, com as mãos cruzadas atrás das costas, como se estivesse a se conter para não interferir. No entanto, os seus olhos estavam fixos em mim, com uma intensidade que fez o meu pulso acelerar. "Ele pode ficar." A hora seguinte passou num borrão de terminologia médica e do som rítmico de 2 pequenos batimentos cardíacos enchendo a sala. O doutor Castilhano narrou o seu trabalho, apontando para cabeças, colunas e as formas curvas dos membros em desenvolvimento no ecrã do ultrassom. "Ambos os bebés estão com medidas boas para 22 semanas, disse ele. "O bebê A é ligeiramente maior, o que é comum em gestações gemelares. Ambas as placentas parecem saudáveis, não há anomalias óbvias." "E quanto aos sexos?" perguntei, a minha mão encontrando a de Dante sem pensar. Ele tinha se aproximado durante o exame, como se atraído por algum magnetismo, e agora estava ao lado da cama com os dedos entrelaçados nos meus. "Gostariam de saber?" Olhei para Dante. Ele olhou para mim. Naquele momento, éramos apenas 2 pessoas prestes a descobrir quem eram os nossos filhos. Não um chefe da máfia e a sua ex-mulher fugitiva, mas apenas pais. "Sim," dissemos juntos. O doutor Castellaniano sorriu. "O bebê A é uma menina e o bebê B também é uma menina." Ele ajustou a sonda para captar um ângulo diferente. "Também uma menina." "Parabéns. Vão ter gêmeas." O mundo inclinou-se. Filhas. 2 meninas que teriam os olhos escuros de Dante, o seu queixo teimoso e a sua capacidade de amor feroz e consumidor. Elas cresceriam num mundo do qual eu tinha tentado tanto escapar. "Meninas", sussurrou Dante.
O seu aperto na minha mão apertou-se quase dolorosamente. Vamos ter filhas. Eu não conseguia olhar para ele. Se olhasse para ele e visse a emoção que ouvia na sua voz refletida no seu rosto, eu desmoronaria completamente. Em vez disso, olhei para o ecrã do ultrassom e para as duas pequenas formas perfeitas que cresciam dentro de mim, secretas e seguras, há 5 meses. No entanto, o Dr. Castellano continuou, com um tom mais sério. Tenho algumas preocupações. A sua pressão arterial está mais alta do que eu gostaria e há sinais precoces do que pode evoluir para pré-eclâmpsia. Combinado com a gravidez de gêmeos e os seus níveis de estresse, classificaria isso como alto risco. O que isso significa? Perguntou Dante. O que precisamos fazer? Repouso na cama, para começar. Limite a sua atividade física. Nada de trabalho, especialmente trabalhos que a mantenham em pé. Você precisará ser monitorada pelo menos 2 vezes por semana e deve seguir uma dieta cuidadosamente controlada. Mais importante ainda, ele olhou para nós dois. Redução do estresse. O que quer que esteja a causar a pressão arterial elevada precisa ser tratado. Ela vai morar aqui, disse Dante imediatamente. Cuidados a tempo inteiro, tudo o que ela precisar. Não concordei com isso. Protestei fracamente, mas não era verdade. Alto risco. As nossas filhas estavam em risco porque eu tinha sido demasiado teimosa e determinada a manter a minha independência. Mia. A voz de Dante era gentil, mas firme. Isto já não é sobre os nossos problemas. É sobre manter-te a ti e as nossas filhas em segurança. Por favor. O Dr. Castiano arrumou o seu equipamento enquanto Sofia colhia sangue para exames adicionais. Deixaram-nos instruções rigorosas sobre repouso e dieta e marcaram consultas para acompanhamento 2 vezes por semana. Foram prescritas vitaminas e medicamentos para a pressão arterial. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio parecia uma espera. Deves descansar, disse Dante finalmente. É tarde e passaste por um choque. Nós dois passamos. Mudei de posição na cama, subitamente consciente do meu cansaço. A adrenalina já tinha desaparecido há muito, deixando apenas um cansaço profundo. Filhas. Continuei a imaginar rapazes. Não sei porquê. Nunca me permiti imaginar nada. Ele dirigiu-se para a porta, dando-me espaço. Não sabia que elas existiam até às 6 horas. Ainda estou a processar o facto de que vou ser pai. Já és pai, só não sabias ainda. Ele parou na soleira, com a mão na moldura da porta. Eu teria estado lá. Roubaste-me todas as consultas, todos os marcos, todos os desejos às 3 da manhã. A acusação doeu porque era verdade. Eu sei. Desculpa, estás mesmo? Ou só estás arrependido por eu ter descoberto? Ambos. Encarei o seu olhar. Lamento que tenhas perdido esses meses, mas não lamento ter partido, Dante. Não lamento ter tentado construir uma vida diferente, mesmo que essa vida estivesse a matar-te. Eu não sabia que o estresse estava a colocar as nossas filhas em risco. Tu sabias que estavas exausto. Sabias que estavas com medo. Sabias que estavas sozinho quando deverias ter um exército de pessoas a garantir a tua segurança, saúde e bem-estar. Ele voltou para a sala e a intensidade do seu olhar prendeu-me no lugar. A tua independência quase nos custou tudo. Foi a tua possessividade que me afastou, em primeiro lugar. Eu sei. As palavras explodiram dele. Eu sei que te sufocava. Eu sei que te tratava como um tesouro a ser trancado, em vez de uma pessoa com as suas próprias necessidades e desejos. Falhei contigo em todos os aspectos importantes. Mas estás a carregar os meus filhos, Mia. As minhas filhas. E eu queimaria toda esta cidade antes de deixar que algo acontecesse a elas ou a qualquer um de vocês. Havia fogo na sua voz, convicção absoluta. Era assustador e inebriante na mesma medida. Este era o Dante por quem me apaixonei. O homem que amava com uma intensidade que beirava a loucura. Mas ele também era o homem que me aprisionou, confundindo proteção com posse. Preciso que compreendas uma coisa, disse com cuidado. Se tentarmos fazer isto funcionar, não pode ser como antes. Não serei mantida numa torre enquanto conduzes os teus negócios. Não serei excluída das decisões que afetam a minha vida. Estou a ouvir. Quero honestidade. Não quero proteção contra a verdade. Quero honestidade real sobre o teu mundo, os teus negócios e os perigos que enfrentamos. Quero ser uma parceira,
não uma posse. Isso significa mostrar-te as partes mais sombrias de quem eu sou. Eu já as conheço. Morei na tua casa por 2 anos. Ouvi as tuas chamadas telefônicas e vi as manchas de sangue nas tuas camisas que a lavandaria não conseguiu remover completamente. Eu sei quem tu és, Dante. O que eu não sei é se podes confiar em mim com esse conhecimento, em vez de o manter escondido. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando essa informação. Então atravessou o quarto e ajoelhou-se ao lado da cama, segurando as minhas 2 mãos nas suas. Vou tentar. Não posso prometer perfeição. O meu instinto sempre será protegê-la, mantendo-a no escuro. Mas vou tentar ser honesto e incluí-la nas decisões. Vou tratá-la como a mulher inteligente e capaz que você é, em vez de algo frágil que precisa de proteção. Se ficar muito difícil, ou se eu não conseguir lidar com o seu mundo, então encontraremos um meio termo. Mas não fuja, Mia. Chega de fugir. Chega de desapareceres à noite. Se estiveres infeliz ou com medo, ou se precisares de espaço, tens de me dizer e vamos resolver isso juntos. Isso vale para ambos. Se eu perceber que estás a voltar aos velhos hábitos, vou te chamar a atenção. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Tu sempre fizeste isso. Era uma das coisas que eu mais amava em ti. Nunca me deixaste escapar impune. Amava. Passado. A palavra criou uma dor no meu peito. Descansa um pouco, disse ele, levantando-se. Estarei no quarto do outro lado do corredor se precisares de alguma coisa. A senhora Chen estará aqui às 6 da manhã com o pequeno almoço. O Dr. Castiano quer ver-te novamente daqui a 3 dias. Dante, chamei quando ele chegou à porta. Obrigada por não me forçares a fazer isto e por me dares opções. Aprendi que forçar alguém só o afasta. Ele olhou para trás e a vulnerabilidade em sua expressão me pegou de surpresa. Não posso perder-te novamente, Mia. Mal sobrevivi da primeira vez. Então ele se foi, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinha com os meus pensamentos e as 2 vidas a crescer dentro de mim, deitei-me contra as almofadas com as mãos na barriga, sentindo as nossas filhas a mexerem-se. Estas 2 pequenas vidas iriam ligar-me ao Dante para sempre, e apesar de todos os meus esforços para fugir, já me tinham puxado de volta para a órbita dele. O vosso pai vai mimar-vos imenso, sussurrei-lhes. Ele vai ser superprotetor, autoritário e impossível. Mas ele vai amar-vos com tudo o que tem, assim como me amou. Me ama. Uma voz traidora na minha cabeça corrigiu-me. Presente. Porque homens como Dante Moretti nunca param de amar. Eles apenas aprenderam a viver com a dor da separação. Fechei os olhos, finalmente sucumbindo à exaustão. Eu me preocuparia com o que ficar significava lá amanhã e se estavam a cometer um erro terrível. Naquela noite, permiti-me sentir segura pela primeira vez em 6 meses. Mesmo que essa segurança tivesse um preço que eu não tinha a certeza de poder pagar, não tinha a certeza de poder resistir. 3 semanas se passaram numa estranha domesticidade que parecia ao mesmo tempo estranha e dolorosamente familiar. Fiel à sua palavra, Dante deu-me espaço. Ele ficava no quarto do outro lado do corredor, batia antes de entrar em qualquer espaço que eu ocupasse e pedia permissão antes de me tocar, mesmo que fosse casualmente. No entanto, a sua presença estava em toda parte, nas flores frescas que apareciam diariamente no meu quarto, nas vitaminas pré-natais colocadas ao lado do meu pequeno almoço todas as manhãs, e no som da sua voz que vinha do escritório lá embaixo, enquanto ele conduzia chamadas de negócios em italiano rápido. A senhora Chen tornou-se minha companheira constante, monitorando minhas refeições e períodos de descanso com uma tirania gentil. O doutor Castellano me visitava 2 vezes por semana, e cada consulta mostrava que nossas filhas estavam ficando mais fortes e saudáveis. A minha pressão arterial estabilizou. Os sinais de pré-eclâmpsia diminuíram. O meu corpo, aliviado do estresse constante e do trabalho físico, começou a prosperar. No entanto, o meu coração permanecia preso entre o passado e o presente, dividido entre a liberdade que eu ansiava e a segurança de que agora precisava desesperadamente. Tudo mudou durante a 4ª semana, numa tarde fria de dezembro, com a neve a cair suavemente lá fora. Eu estava na biblioteca, uma sala que eu tinha reivindicado como minha e enchido de livros, cadeiras confortáveis e uma vista para o jardim. Quando Dante bateu na porta aberta, ele estava a usar calças escuras e um suéter cinza escuro,
e seu cabelo estava ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. O estresse irradiava dele em ondas. Precisamos conversar, disse ele. O meu estômago apertou-se. Essas 4 palavras nunca precederam nada de bom. O que se passa? Não se passa nada. Tudo está... Ele parou, movendo a mandíbula. Preciso de te mostrar uma coisa, para ser sincero contigo. Como combinamos? Ele levou-me até ao seu escritório, uma sala onde eu nunca tinha entrado durante o tempo que morei na casa. A porta exigia uma leitura de impressão digital e um código para ser destrancada. Lá dentro, era exatamente como eu esperava. Havia móveis de couro, madeira escura e monitores de computador mostrando imagens de segurança de toda a propriedade. Mas foi a parede de fotografias que fez o meu coração parar. Fotos minhas, cobrindo os 6 meses em que estive fora, a caminho da lanchonete onde trabalhava, a fazer compras no supermercado, sentada no parque a ler um livro. Todas com data e hora. Estavas a seguir-me, sussurrei, o tempo todo. Eu precisava saber que você estava segura. Ele ficou atrás de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor do seu corpo, mas sem me tocar. Depois que você partiu, eu estava a enlouquecer. Não conseguia comer nem dormir, e não conseguia me concentrar nos negócios. O meu pessoal estava a ficar preocupado. Então mandei seguir você só para ter certeza de que não estava em perigo. Isso é loucura, Dante. Eu sei, mas olha. Ele apontou para uma foto datada de 2 meses atrás. Era eu em frente a uma clínica, com a mão na minha barriga quase invisível. Eu sabia, Mia. Não conscientemente, mas parte de mim sabia. Os meus homens relataram que tu tinhas ido a uma clínica ginecológica várias vezes. Eu disse-lhes para recuarem e respeitarem a tua privacidade, mas parte de mim entendia o que isso significava. Virei-me para ele. Por que é que me estás a mostrar isto agora? Porque mais alguém sabe. A sua expressão ficou sombria. Carlo Vittori, um dos meus inimigos mais antigos. Ele tem vindo a consolidar o seu poder enquanto eu estava distraído. Ontem, um dos meus informadores avisou-me que Voé sabe sobre ti e as nossas filhas. O medo gelou-me as veias. Como? Ele tem pessoas em todo o lado, tal como eu. Ele descobriu que estavas grávida e que vivíamos juntos aqui, e agora está a fazer ameaças. Dante cerrou os punhos. Ele quer acesso às rotas marítimas que eu controlo. Ele ameaçou magoar-te e aos nossos bebés. Então dá-lhe as rotas. Não é assim tão simples. Essas rotas são a forma como eu mantenho as drogas fora de certos bairros. São a forma como protejo pessoas inocentes de criminosos piores do que eu. Se eu as der ao Victory, centenas de pessoas sofrerão. Mas se eu não der, a sua voz falhou. Não posso deixar que ele te magoe. Não posso deixar que ele te magoe. Afundei-me numa cadeira, as minhas mãos indo automaticamente para a minha barriga, onde as meninas estavam a fazer a sua rotina de ginástica noturna. O que fazemos? Estou a tratar disso. Tenho uma reunião com ele amanhã à noite. Em terreno neutro, com mediadores presentes. Vou negociar algo que proteja você e as raízes. Ele ajoelhou-se à minha frente e pegou minhas mãos. Mas primeiro preciso que você faça algo por mim. O quê? Case-se comigo de verdade desta vez. Eu olhei para ele. Você quer se casar enquanto um criminoso está ameaçando me matar? Quero me casar com você porque se algo acontecer comigo amanhã à noite, preciso saber que você e nossas filhas estão legalmente protegidas. O meu testamento, os meus bens e os meus negócios legítimos estão todos preparados para serem transferidos para a minha esposa, não para a minha ex-esposa. Se estivermos casados, herdarás tudo. Terás os recursos e as conexões para proteger-te. Mas se algo acontecer contigo, Dante, o que não estás a contar-me? Vittori é imprevisível e violento. A reunião pode correr mal. Se isso acontecer, preciso saber que fiz tudo o que era possível para manter-te em segurança. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e abriu-a, revelando o anel que eu tinha deixado para trás há 6 meses. O diamante de 3 quilates refletiu a luz da lâmpada e projetou prismas de arco-íris nas paredes. Sei que não tenho o direito de pedir isto. Sei que ainda não reconquistei a tua confiança. Mas, por favor, Mia, deixa-me proteger-te da única maneira que posso. Olhei para o anel, para o homem que o segurava e para as fotografias na parede que mostravam 6 meses de vigilância obsessiva. Aquilo era loucura. Eu deveria dizer não.
Deveria exigir que ele encontrasse outra maneira. Deveria recusar-me a ser puxada de volta para um casamento que quase me destruiu. Mas quando olhei para o rosto dele, vi o medo mal escondido por trás da sua expressão controlada e o amor desesperado nos seus olhos, e não consegui dizer não. Está bem, sussurrei. Vou casar contigo. O alívio inundou a sua expressão. Ele deslizou o anel no meu dedo com as mãos trêmulas e, em seguida, pressionou a testa contra a nossa. Obrigado, Deus. Mia, obrigado. Mas tenho condições. Ele olhou para cima. Qualquer coisa. Não podes ir sozinho àquela reunião. Toma todas as precauções. Usa um colete. Leva os teus melhores homens. Tem planos de contingência para os teus planos de contingência. Eu farei isso. Quando isto acabar e Vattori for resolvido, podemos conversar sobre como será o nosso casamento. Vamos construir algo novo, não o que tínhamos antes. Eu também quero isso. Ele se levantou e me puxou com ele. Vou tomar as providências. O juiz Martinez me deve um favor. Ele pode nos casar aqui hoje à noite. Hoje à noite? Não vou arriscar a sua segurança, cara. Não mais. 4 horas depois, eu estava na biblioteca vestindo um vestido creme simples que a Sra. Chen conseguiu encontrar, com o cabelo solto sobre os ombros e segurando um buquê de rosas de inverno. O juiz Martinez, um homem digno na casa dos 60 anos que cuidadosamente evitou fazer perguntas, estava diante de nós com a sua esposa atuando como testemunha. Dante usava um terno preto sem gravata, parecendo simultaneamente um noivo, e um homem se preparando para a guerra. Quando o juiz iniciou a cerimônia, ele pegou nas minhas mãos, o seu polegar traçando círculos na minha pele, um hábito nervoso que eu nunca tinha visto antes. Você, Dante Moretti, aceita Mia como sua legítima esposa? Aceito pela segunda vez. E se ela me aceitar todas as vezes depois disso? E você, Mia Russo, aceita Dante como seu legítimo esposo? Olhei para ele. Olhei realmente para ele, para o homem que me aprisionou e me libertou, que me magoou e me curou, que era o pai dos meus filhos, que era o meu maior amor e que era o meu medo mais profundo, tudo reunido numa única pessoa impossível. Aceito. O juiz declarou-nos casados e Dante beijou-me gentilmente, fazendo os meus olhos arderem. Não foi o beijo apaixonado e consumista do nosso primeiro casamento. Este foi mais suave e cuidadoso, como se ele tivesse medo que eu me partisse. Quando nos separamos, ele encostou a testa à minha. Aconteça o que acontecer amanhã, saiba que eu te amo, que sempre te amei. Mesmo quando fui demasiado estúpido para demonstrar isso adequadamente. Nada vai acontecer amanhã, disse eu com veemência. Vais tratar do Vittori e depois vais voltar para casa, para mim e para as nossas filhas. Isso não é negociável. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Essa é a minha rapariga, ainda a dar ordens. O juiz Martinez e a sua esposa saíram discretamente. A Sra. Chen trouxe champanhe para os adultos e cidra espumante para mim. Ela brindou a nossa felicidade antes de se retirar para nos dar privacidade. Sentamo-nos juntos no sofá da biblioteca, com a minha cabeça no ombro dele e a mão dele pousada na minha barriga, onde a nossa filha dormia. A neve continuava a cair lá fora, cobrindo o jardim com um manto branco silencioso. Diz-me os nomes delas, disse Dante baixinho. Sei que tens pensado nisso. Estava a pensar em Isabela para a minha mãe e Lucia para a tua. Ele prendeu a respiração. Vais dar o nome da minha mãe a uma das nossas filhas? Ela era gentil comigo. Era uma das poucas pessoas no teu mundo que me tratava como se eu fosse importante, não apenas como uma posse tua. Entrelacei os meus dedos nos dele. Achei que ela gostaria de ser lembrada. Ela teria te amado ainda mais por isso. Ele beijou a minha têmpora. Isabela e Lucia Moretti. É perfeito. Ficamos assim até depois da meia-noite, conversando baixinho sobre as cores do quarto das crianças e se elas seriam parecidas com ele ou comigo, sobre tudo e nada. Estávamos a construir um futuro com palavras, como se falar em voz alta pudesse torná-lo real. Quando finalmente fiquei exausta, Dante carregou-me escada acima até ao quarto principal. Mas, em vez de me deixar na porta, como fazia todas as outras noites, ele hesitou. Fica, eu disse, só por esta noite. Não quero ficar sozinha. Ele tirou o casaco e os sapatos, depois deitou-se ao meu lado em cima dos cobertores, tomando cuidado para não me apertar. Virei-me para ele, buscando o calor e a solidez que me neguei durante meses.
Os seus braços envolveram-me, segurando-me como se eu fosse preciosa, como se eu fosse o seu mundo inteiro. Desculpa, sussurrou ele no meu cabelo, por tudo o que fiz de errado, por fazer-te sentir que precisavas fugir, por não ser o marido que merecias. Eu também peço desculpa. Peço desculpa por não ter me esforçado mais para consertar as coisas e por ter afastado as tuas filhas de ti. Desta vez, vamos fazer melhor. Temos de fazer por elas. Adormeci ao som do seu batimento cardíaco forte e constante debaixo da minha orelha. Quando acordei, na luz cinzenta do amanhecer, ele tinha desaparecido. Havia um bilhete na almofada a dizer que ele voltaria antes do jantar, que me amava e que tudo ficaria bem. Mas conhecia Dante demasiado bem para não perceber a mentira. Passei o dia a andar de um lado para o outro, inquieta, incapaz de me acalmar. A senhora Chen tentou distrair-me com planos para o quarto do bebê, mas eu não conseguia concentrar-me. Cada carro que passava fazia o meu coração saltar. Cada telefonema fazia o meu estômago apertar. Às 18 horas, o meu telefone tocou. Número desconhecido. Mia Moretti. Uma voz feminina profissional atendeu. Aqui é o Hospital Lenox Hill. O seu marido foi internado. Você está listada como seu contato de emergência. O mundo virou de cabeça para baixo. O que aconteceu? Ele está estável, com um ferimento de bala no ombro. Ele está a perguntar por si. Não me lembro da viagem até o hospital. Não me lembro de Marco, um dos guardas de Dante, ter aparecido para me levar até lá. Não me lembro da senhora ter vindo comigo para garantir que eu permanecesse calma. Tudo o que eu sentia era terror, um medo agudo e consumidor de perdê-lo. Os corredores do hospital passavam embaçados. Então eu estava no quarto dele, e lá estava ele, sentado na cama com um curativo no ombro. O rosto dele estava pálido, mas ele estava vivo. Tão belamente, impossivelmente vivo. Vitório! Exigi, sendo controlada por pessoas muito mais zangadas do que eu. A sua voz estava rouca de dor e exaustão. Ele sacou uma arma durante as negociações. Ele atirou em mim antes que o meu pessoal pudesse intervir, mas agora ele está sob custódia federal. Acontece que ele era procurado por vários crimes, e o meu advogado certificou-se de que o FBI soubesse exatamente onde encontrá-lo. Eu queria gritar com ele, queria reclamar sobre o perigo e o risco. Em vez disso, cruzei para a cama e cuidadosamente envolvi os meus braços à sua volta, tendo em conta o seu ferimento. Tu voltaste, sussurrei. Prometi que voltaria. O seu braço bom envolveu-me, segurando-me com força. Sempre voltarei para ti, Mia. Sempre. Os 3 meses seguintes passaram num borrão de cura e preparação. O ombro de Dante recuperou totalmente. A ameaça de Vittorio dissipou-se quando ele enfrentou um processo federal. Enquanto isso, a casa foi transformada em preparação para os gêmeos. Pintamos os quartos das crianças em tons suaves de amarelo e verde, montamos os berços e lavamos e dobramos as roupinhas. Lentamente e com cuidado, também reconstruímos o que se tinha quebrado entre nós. Dante manteve a sua promessa de ser honesto comigo, incluindo-me nas decisões de negócios que afetavam a nossa segurança. Aprendi a expressar as minhas necessidades em vez de sofrer em silêncio. Às vezes discutíamos, tendo discussões acaloradas que terminavam em reconciliações apaixonadas. Mas brigávamos de forma justa, como parceiros. Quando minha bolsa estourou numa manhã ensolarada de março, Dante me levou ao hospital com mãos firmes, mas olhos selvagens. O doutor Castiano nos recebeu lá, calmo e competente. Após 8 horas de trabalho de parto, Isabela chegou, gritando sua indignação com o mundo. Lucia veio 12 minutos depois, mais quieta, mas observando tudo com olhos escuros que eram puramente Dante. Segurei as duas, uma em cada braço, e vi o meu marido chorar pela primeira vez. Ele sentou-se ao lado da cama, tocando as suas mãozinhas com dedos maravilhados e murmurando promessas em italiano sobre proteção, amor e dar-lhes o mundo. Fizemos bem, disse suavemente. Fizemos milagres perfeitos. Ele olhou para cima, com os olhos brilhantes. Obrigado, Mia. Obrigado por teres voltado, por me dares outra oportunidade, por confiares em mim com as coisas mais preciosas da minha vida. Obrigado por me teres encontrado naquela passadeira, por seres teimosa demais para me deixar ir. Ele inclinou-se e beijou-me suavemente e com cuidado, como se eu fosse feita de vidro.
Nunca mais te vou deixar ir. Vocês estão bem? Sussurrei contra os seus lábios. Porque agora estão presos a nós os três. Lá fora, a neve começou a cair novamente, cobrindo a cidade com um manto branco e tranquilo. Mas lá dentro, estávamos quentinhos. Éramos uma família forjada a partir de pedaços quebrados, construída com segundas oportunidades e mantida unida por um amor que havia sobrevivido a tudo. Não era o conto de fadas com que eu sonhava quando era menina. Era melhor, real, imperfeito e conquistado com muita luta. Era nosso e isso o tornava perfeito.